Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3. Chegamos ao último livro da Bíblia. Para essa mensagem sobre o Apocalipse, eu gostaria de dar mais dados de estudo, para facilitar a questão do estudo. Quem sabe visões diferentes a respeito de interpretações tanto da academia como de muitos livros devocionais que nós podemos ler e encontramos bastante material nessa direção. Também apresentar algumas chaves de leitura para facilitar o entendimento do texto do Apocalipse e, claro, alguns pontos devocionais, porque esse é o objetivo realmente dessa sequência de capa a capa. Assim, a cada mensagem nós teremos esses elementos. Eu vou dar preferência, sim, para apresentar a parte de estudos mais gerais no começo da mensagem, e aí no final nós fazemos uma parte mais devocional. Talvez em algumas mensagens a parte de estudo seja maior e a devocional seja um pouco menor. Em outras pode ser que a parte de estudo seja menor e a parte devocional maior. Da forma como o Senhor encaminhar, nós seguiremos com essa mensagem. É importante deixar claro que eu entendo que as coisas que se desenrolarão a respeito da escatologia, do Apocalipse, eu já comentei isso, mas agora chegamos ao livro do Apocalipse, então é importante pontuar isso. As coisas a respeito desse assunto, eu entendo que elas são situações que vão acontecer, são profecias que esperam o momento do cumprimento, são situações que logo serão história, vão acontecer e fim de papo. Haverá o cumprimento daquilo que o Senhor falou que vai fazer. Acontece que a forma como essas coisas vão acontecer ainda não são totalmente reveladas. Tudo o que está posto está em linguagem de revelação e de profecia. E muitas vezes, se nós observarmos as profecias do Antigo Testamento e depois observarmos o cumprimento das coisas, algumas coisas se observava o cumprimento a partir daquela profecia e dizia, essa profecia está dizendo a respeito desse assunto. Por quê? Porque se sabia que o assunto iria acontecer, que aquilo iria se desenrolar, que aquilo iria se tornar história. Só não se tinha todos os detalhes de como ia acontecer exatamente. Eu entendo que esse ponto da escatologia está assim também. Nós temos uma visão ampla, uma visão bem geral a respeito de como as coisas vão acontecer, mas os detalhes do desenvolvimento, esses pertencem ao Senhor. Muitas pessoas ficam brigando a respeito de como esses eventos vão acontecer. Já disse outras vezes, há uma linha de pensamento que parece fazer mais sentido para mim. Mas eu não me importo se for de outra forma. Eu quero estar lá e do lado do Senhor quando essa história se desenrolar. Eu quero estar com Ele, eu quero viver uma vida de santidade para participar do lado certo quando essa história acontecer. Quer seja sendo ressuscitado e então participando dessas coisas, quer seja sendo transformado e arrebatado. Eu quero participar desse momento. Eu não preciso ter razão nos detalhes de como ele vai acontecer. Eu tenho certeza que ele vai acontecer. E eu quero estar lá. Agora, se os detalhes forem de um jeito ou de outro, eu quero participar desses momentos. Se o arrebatamento é antes da última semana de Daniel, se é no meio, se é no final, as pessoas já começam a definir se tem heresia ou não tem heresia por conta disso. Eu quero estar lá, eu quero participar disso. Se vai ser de um jeito ou de outro, isso está com o Senhor. O que está revelado para nós é que vai acontecer. É fato, um dia vai acontecer. As histórias as profecias, as revelações se tornarão história naquele dia que o Senhor definiu como o dia que deve acontecer. Vai acontecer. Agora, como serão esses detalhes? Isso ainda pertence ao Senhor. Nós temos o geral, o que podemos observar para então entendermos que está se aproximando. Mas quando vai acontecer realmente, como vai se desenrolar, o Senhor é quem tem isso. Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as que não estão reveladas pertencem ao Senhor. O que está revelado é que vai acontecer, o que podemos observar para ver os acontecimentos se aproximando, mas os detalhes de como cada coisinha vai acontecer, isso pertence ao Senhor. Vai acontecer e nós podemos esperar o acontecimento. Talvez naquele momento, quando as coisas estiverem acontecendo. Isso se refere àquele texto, olha só. E aí nós vamos ver exatamente os detalhes naquele momento. Como eu disse, há sim uma forma que
parece fazer mais sentido para mim. Então eu falo mais, com mais ênfase, claro, a respeito dessa forma que parece fazer sentido para mim. Mas se for de outra forma, eu sei que vai acontecer e eu quero estar lá. E eu queria realmente que os irmãos e que as irmãs, que todos aqueles que conversam a respeito disso entendessem essa dinâmica. Que muito mais importante que ter razão nos detalhes de como as coisas vão acontecer, é anunciar que as coisas vão acontecer e que nós podemos esperar para estar lá, que nós queremos estar lá e participar desse momento, do lado da história, do lado certo da história, do lado do Senhor. No ambiente de estudos teológicos, muitos fazem a leitura do Apocalipse apenas levando em conta a questão de símbolos e seus significados. Nós não podemos negar que a linguagem apocalíptica realmente apresenta muitos símbolos. No Apocalipse de João nós temos muitos símbolos. A questão do mar, que normalmente fala de multidão, a questão dos números, que o 4 aponta para a aprovação, o 3 a questão da trindade, o 7 o completo, o perfeito, o 6 a imperfeição. Nós temos muitos símbolos sim nessa questão do Apocalipse de João, e há muitos outros textos que apresentam esses simbolismos, como na Bíblia mesmo nós temos Ezequiel e temos Daniel, que apresentam linguagem apocalíptica em alguns momentos, e há outros tantos textos, entre os apócrifos ou deuterocanônicos, alguns tidos como boa fonte de estudo, que auxiliam no devocional, ou auxiliam para entender melhor as histórias, e outros que são tidos como grandes equívocos, como interpretações estranhas, com símbolos diferentes, com interpretações diferentes daquela que nós temos diante do que nós lemos na Bíblia, por exemplo, tendo como base Daniel, Ezequiel e o Apocalipse. Esses textos de linha apocalíptica começaram a surgir assim com mais ênfase durante o cativeiro babilônico, mas eles se tornam mais frequentes depois do exílio, quando o povo volta para casa, e eles esperavam que houvesse uma solução definitiva para toda aquela questão. Eles continuaram por muito tempo sendo ainda subordinados a outros povos. Só por um período pequeno eles tiveram uma liberdade maior, mas a maior parte do tempo eles tiveram, mesmo em casa, eles ainda estiveram subordinados a outros povos. Eles esperavam sim uma solução, e eles ficaram buscando, e a linguagem apocalíptica alimentava isso, e isso seguiu até os dias da destruição do templo por parte de Roma, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. Eles esperavam uma solução meramente terrena, uma solução eterna, claro, mas uma solução meramente terrena. E naquele momento, ela não veio, pelo menos não da forma como eles esperavam. Nós sabemos que a interpretação é espiritual, mas eles esperavam realmente a questão da terra deles e tudo mais. Até hoje esperam com muito mais ênfase e ter mais detalhes dessa coisa da terra deles, que ainda tem muito conflito e aquela coisa toda que nós observamos na região lá de Israel. Como o apocalipsismo está inserido dentro dessas leituras escatológicas, nós temos sim que dedicar algum tempo, quando fazemos esse estudo de forma mais detalhada, a algumas interpretações que são próprias da escatologia. Não temos como esgotar isso aqui, nós teríamos que ficar bastante tempo falando a respeito. Mas eu quero sim dar algumas visões dessa questão da escatologia que influenciaram a literatura apocalíptica ao longo dos anos, pelo menos um pouquinho a cada mensagem até terminarmos o texto do Apocalipse. Nessa parte introdutória de hoje, eu quero terminar falando uma coisa insistindo numa coisa que eu disse antes. No ambiente teológico, no ambiente de estudos, o Apocalipse é visto apenas como uma linguagem simbólica, e isso acaba atingindo outras pessoas, mesmo fora do ambiente de estudos, do ambiente teológico, que passam a entender o Apocalipse apenas como uma linguagem simbólica, algo que como uma linguagem criptografada, uma linguagem codificada, e que só os iniciados, os leitores, é que poderiam entender os detalhes que estavam sendo ditos no meio de tudo aquilo. Então era uma mensagem
para quem entende dessa forma, o Apocalipse era uma mensagem apenas para aqueles cristãos daqueles dias, para dar força, tentar fortalecer a fé daqueles que estavam vivendo as coisas daqueles dias e que entenderiam o que estava sendo dito como crítica a outros que estavam dominando e causando problemas e que não poderiam entender todos os detalhes, senão teria algum tipo de represália. É mais ou menos o que nós vemos na história do Brasil, por exemplo, na questão quando nós tivemos o regime militar no Brasil, a questão que começa realmente com um clamor popular, se manipulado ou não, isso é outra história que nós podemos avaliar com mais detalhe, mas houve sim um clamor popular, mas depois a coisa ficou muito mais dura, não seguiu aquela ideia inicial e se tornou de fato uma ditadura, gostem ou não, essa é a verdade. Mas começou sim como um clamor popular. Então eu entendo que os dois lados, quando ficam discutindo isso, têm razão, porque houve um clamor popular, mas depois, quando houve o AI-5, a coisa foi um pouco mais dura, foi um pouco mais séria, deixou de ser como foi na própria história do Brasil, que nós tivemos algumas intervenções com uma junta governativa, governamental, juntava um de cada poder, nós tivemos 2 ou 3 oportunidades que isso aconteceu, e em poucos dias, 90 dias, 180 dias, o poder era devolvido, havia novas eleições, essa coisa toda. Quando nós tivemos a questão militar no Brasil, em 64, começou talvez pensando naquilo que já tinha acontecido na história, não muitos anos antes, poucos anos antes, algumas vezes até, numa república que ainda é recente, e naquele momento era mais recente ainda, mas com o passar dos dias a coisa ficou um pouco mais séria e se tornou realmente um regime mais duro. E aí nós temos algumas situações como aquelas coisas das músicas, de textos que eram censurados, e alguns que passavam, e que o pessoal disse que na verdade tinha sim mensagens cifradas, e que passavam mesmo pela censura da ditadura e essa coisa toda. Alguns tentam colocar o Apocalipse dentro desse barco do eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, levando coisas de amor. Eu não vejo o Apocalipse apenas dessa forma. Eu entendo que ele tem sim seus símbolos, mas que ele fala para cristãos de todas as épocas, de todos os momentos, e vamos falar inclusive agora nessa parte mais devocional, quando vamos seguir para terminar a nossa mensagem de hoje, agora fazendo a parte mais devocional a respeito do Apocalipse. Algumas pessoas acham até difícil ler o Apocalipse por conta de todos esses simbolismos que são apresentados. Mas o versículo 3 no capítulo 1 diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que lê ou ao menos ouve as palavras da profecia desse livro. Olha que o texto já começa dizendo que é uma profecia, então não é um texto cifrado apenas, o próprio texto se revela muito mais que isso. Só ouvir o que está escrito nesse texto já faz a pessoa ser bem-aventurada. Então não deixe nada, não deixe que ninguém tire de você a sua porção de bem-aventurança, de felicidade. Dedique tempo para ler e ouvir a respeito desse livro. Logo no começo do livro nós vemos a dedicatória do Apocalipse. Nós precisamos entender a grandiosidade dessa mensagem para a nossa vida e depois anunciá-la a outras pessoas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, e isso é verdade. Nós somos reino e sacerdotes. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nós aguardamos aquele que era, que é e que há de vir. Hoje ele já está conosco a cada momento. Mas haverá um dia em que as lágrimas do nosso olhar serão enxugadas e estaremos sim, de forma mais ampla e sentindo mais de perto essa presença, que já é uma realidade de forma espiritual, mas teremos realmente um contato muito mais próximo quando chegar o momento certo. João cita no texto do Apocalipse um arrebatamento em espírito, mas ele não fala que foi levado para um lugar diferente. Ezequiel, por exemplo, ele fala de ser arrebatado e se ver em Jerusalém, mesmo estando no exílio. Então era como se ele fosse levado para outro lugar e trazido de volta. Então, mas João não fala, pelo menos no começo do texto, que ele foi para outro lugar. Ele teve um arrebatamento em espírito apenas e não fala. Ele apenas foi como se ele visse uma tela aberta e visse várias coisas. Ele não viu um lugar especificamente, pelo menos não no começo. No capítulo 1, versículo 12, inclusive, ele fala que depois que viu as primeiras coisas, ele se volta para alguém que estava falando com ele. E dá a entender realmente que ele estava tendo uma visão no mesmo lugar que ele estava originalmente.
sem ser levado, pelo menos nesse momento, para outro lugar. Porque se assim o fosse o texto diria, e nós vemos possivelmente na mensagem já de amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos ver que sim, há um momento em que ele vai para outro lugar. Mas nesse momento ele ainda está tendo, no começo do texto, ele está tendo a sua revelação, aonde ele estava mesmo, é um arrebatamento espiritual apenas. Ele recebeu uma orientação, e deixa claro isso, ele deveria escrever o que ele visse para as 7 igrejas. Mesmo diante da ordem de fazer o que ele deveria descrever, nós vemos nesse texto que o Senhor deve revelar quando e como fazer. Esse é o Deus que eu sirvo, ele se preocupa com todos os detalhes. Aleluia! É um Senhor de cuidado, de orientação, de amor, de ação, de realização, e você pode ampliar essa lista como você entender com outros verbos que possam colocar novas ações diferentes que o Senhor realmente faz. Ele cuida de todos os detalhes. Se nós observarmos com cuidado, o Apocalipse é uma grande epístola, na verdade, é uma grande carta. João deveria escrever para as 7 igrejas aquilo que ele viu. E o Apocalipse todo é a revelação que ele teve, então ele deveria escrever para essas 7 igrejas o que ele viu. O Apocalipse é uma grande epístola no fim das contas. Porque nós lemos lá no comecinho aquela questão das 7 igrejas, nós temos a impressão que só essa parte que fala especificamente das igrejas é que seria dedicado às igrejas. Mas não é assim. O texto diz que é para ele escrever o que ele viu às 7 igrejas. Então não é só para escrever aquela dedicação inicial que está na porção de hoje, mas é para escrever tudo o que ele viu para essas 7 igrejas. Então o Apocalipse como um todo é uma grande carta. Vejo que essa é uma forma lindíssima de interpretar. É uma grande carta encaminhada para as 7 igrejas. E a respeito das 7 igrejas, há uma interpretação de que as cartas do Apocalipse foram escritas sim para igrejas históricas. Elas existiam naquele momento histórico. Mas também há uma interpretação que, além de escrever para igrejas históricas, escreveria para períodos da história da igreja, que aquelas igrejas representariam períodos da história da igreja de forma profética, ainda que existissem especificamente naquele momento histórico. Então, de certa forma, essa carta que é endereçada às 7 igrejas, se nós entendermos também as 7 igrejas como a igreja ao longo da história, em que nós estamos vivendo ainda essa história, essa carta foi escrita para todos nós. É para que nós busquemos realmente conhecer aquilo que o Senhor tem como revelação e busquemos a sua vontade, deixando de lado aquilo que desagrada ao Senhor, observando cada um dos pontos que o Senhor orientou naquele momento da dedicatória e tudo aquilo que o Senhor revela a respeito do que está por vir ainda, aquilo que João viu e deveria escrever para 7 igrejas, escreveu para 7 igrejas históricas, daquele momento da história mesmo, mas também escreveu para todos nós e podemos usufruir e tentar buscar entender mais as coisas do Senhor quando buscamos o entendimento a respeito do texto do Apocalipse. Isso porque o Senhor está pessoalmente preocupado com a nossa vida e com tudo aquilo que nós passamos. Não importa a dificuldade que você viva ou até mesmo a tranquilidade que você esteja enfrentando. O Senhor está cuidando de você, de mim, de nós em todo o tempo. E Ele se preocupa também com aquilo que nós fazemos, como nós agimos diante das coisas do dia a dia. Creia no Senhor. Ainda que as dificuldades deste mundo possam até mesmo se apresentar e matar o corpo, nós vemos que a segunda morte não terá efeito sobre aquele que permanecer fiel ao Senhor. E independente das dificuldades, nós podemos acreditar, continuar buscando e viver realmente aquilo que o Senhor quer, porque Ele é fiel e quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele recomenda. Vivamos de acordo com a sua vontade para experimentarmos o melhor da parte dEle. Quem mata o corpo não faz nada. Nós podemos sim esperar no Senhor muito mais, para além até mesmo dessa questão da dificuldade física. Não há como esconder do Senhor alguns erros nossos com algumas atitudes corretas. As pessoas podem até observar algumas
coisas que nós venhamos a fazer e achar que estamos fazendo algumas coisas boas, aquelas coisas que nós fazemos até para impressionar. Mas o Senhor reconhece cada uma das nossas atitudes, Ele sonda o nosso coração. Então basta que permaneçamos fiéis ao Senhor, confiando no cuidado dEle, e teremos o sustento por parte dEle. Vale a pena deixar o que é errado de lado. E quando nós fazemos isso, nós temos o melhor de Deus, não só para estes dias. Mesmo no meio das dificuldades, o Senhor estará cuidando de nós e terá um fim proveitoso para qualquer situação. Mas também podemos contar com o Senhor para a eternidade. Eu quero ouvir o que o Espírito diz e vivenciar o que nós encontramos lá no capítulo 2, versículos de 26 a 28. Eu não quero apenas fazer o que muitos acham que é certo, ou o que parece interessante, ou o que é moda ser feito. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu não quero me movimentar na direção do Senhor através de modismos, ou até mesmo com qualquer coisa que as pessoas entendam como verdadeiro, como certo, como doutrina já estabelecida. Eu quero me movimentar na direção do Senhor apenas com aquilo que é verdadeiro, com um compromisso real com a verdade do Evangelho. Eu não quero falar apenas o que me agrada ou o que é o meu desejo, aquilo que me parece mais agradável, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu quero fazer a diferença em o nome do Senhor. E você? Te convido a buscar a mesma coisa, a querer a mesma coisa, a deixar o Senhor agir em você e através de você para alcançar outras pessoas. Uma das cartas, uma dessas dedicatórias, diz que a igreja tem nome de que vive, mas ela está morta. Isso pode acontecer conosco, quando nós nos envolvemos com muitas atividades na igreja, ou até mesmo pensamos que estamos fazendo aquelas atividades todas para o Senhor. O simples fato de fazer uma obra que parece boa, que parece o desenvolvimento natural de uma comunidade, essa coisa toda, não é requisito para agradar ao Senhor. Quem tem ouvidos espirituais consegue ouvir o que o Espírito diz. E esse realiza mais do que a mera atividade de uma denominação, mas realiza o melhor, a melhor obra e da melhor forma, pois será o próprio Espírito Santo orientando e agindo através da gente. Quando nós buscamos o Senhor dessa forma, Ele mesmo faz, Ele opera o querer e o efetuar. E com o Senhor não há erro. Então, muito mais que simplesmente fazer as atividades que nós estamos acostumados, busquemos realmente o que o Senhor quer que seja feito, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Se for no meio das atividades que nós já estamos acostumados, amém! Seguimos com elas. Mas se o Senhor quiser mais, ouça o que o Espírito tem a te dizer e faça aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, em você e através de você. O Senhor deixa claro que uma das comunidades, ainda que parecesse frágil diante de outras que poderiam até ser maiores, mais firmes, essa que parece frágil é forte também, porque ela se mantém fiel ao chamado do Senhor. O texto deixa claro, então, que virão dias de tribulação para a humanidade, no capítulo 3, versículo 10. Então nós devemos tomar cuidado para que as situações do mundo ou as pessoas não tomem a coroa da vida que está destinada àqueles que seguem ao Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 22. Se deixarmos o Espírito Santo agir, não dará tempo para continuarmos no erro, e nós vamos seguir fazendo a vontade do Senhor, deixando de lado o erro, deixando de lado essas discussões que muitas vezes não levam a nada, essas coisas que parecem que são importantíssimas e que no fim espiritualmente não têm importância nenhuma. Nós buscamos as coisas do alto, buscamos as coisas do Senhor. Que nós possamos então ouvir o Espírito e deixar Ele agir em nós e através de nós. Não aceitando o pecado. É claro que nós não vamos dizer que o pecado é bom, que pode, que está tudo liberado. Não, não está. Jesus morreu para que pudéssemos ser livres disso, sermos limpos, perdoados. E para que o Espírito Santo possa nos guiar a uma vida diferente, fugindo do erro, fugindo do pecado. Então nós não vamos dizer que está tudo em ordem, fazer coisa errada. Nós vamos mudar de vida. Nós vamos sim denunciar o erro se for necessário. Nós vamos denunciar
denunciar o pecado se for necessário, mas nós devemos estender a mão àquele que ainda está vivendo no pecado e anunciar a boa nova do Evangelho. As pessoas param no anunciar no pecado e o pecado vai para o inferno, e se não fizer vai para o inferno, e para o inferno, e para o inferno. As pessoas falam muito disso. Nós temos que anunciar a boa nova do Evangelho. O que está posto é que quem está no caminho do pecado tem esse destino, a morte. E nós estamos longe do Senhor nesse caso. Mas a boa nova do Evangelho é que em Jesus há salvação. Então nós devemos muito mais que simplesmente nos preocupar em dizer do pecado, que deve sim ser denunciado. É claro, Jesus fez isso. Mas ele também estendia a mão e convidava as pessoas a mudarem e dizia: vai, não peques mais. Façamos isso também, anunciamos que em Jesus a salvação, isso é mais importante. Convidemos as pessoas a deixarem o caminho do erro para buscar a salvação que o Senhor tem para cada pessoa. E deixando também o Senhor em cada uma das nossas decisões. Ele está lá na porta batendo, deixemos Ele entrar. Mais que deixar Ele em cada uma das nossas decisões e em cada uma das nossas atitudes, deixemos Ele mesmo decidir e agir em nós e através de nós. Vamos abrir mão da nossa vontade e aceitar o que o Senhor tem como melhor para nós. Deixe Ele operar realmente o querer e o efetuar na sua vida. Não agindo apenas por conhecer as coisas, porque ouvimos, porque sabemos que é certo, mas por deixar realmente o Senhor agir em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.